Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje a gente vai dar continuidade à temática sobre clima. Vamos lá, vamos falar os fatores climáticos. Primeiro vamos recapitular o que eram elementos. Os elementos climáticos são constituídos por pressão atmosférica, temperatura e umidade. Isso a gente viu na aula que a gente detalhou tempo e clima e falou sobre eles. E o que são esses fatores climáticos agora? São todas as situações em que interferem diretamente nos elementos climáticos e alteram-os. Se não tivesse nada que influenciasse nos elementos, você tem noção de que nós teríamos apenas um clima a nível mundial? A diferenciação de temperatura, a diferenciação de umidade e de pressão, ela só se dá em função dos fatores climáticos. Geralmente, quando a gente faz estudos sobre fatores climáticos nos livros ou a gente faz pesquisa em sites, a gente encontra 4 fatores, 5 fatores. Eu trago para vocês 7 fatores para que a gente possa aprofundar ao máximo para lhe auxiliar na sua prova do Enem. Vamos começar detalhadamente um por um. Coloca aqui o slide, pronto. Esse é o primeiro, pessoal. O primeiro fator climático é a latitude. A latitude a gente vai fazer a referência da linha do Equador, a latitude 0, indo a 90 graus no Polo Norte e indo a 90 graus no Polo Sul. Então, saindo da linha do Equador até os polos, a gente tem a latitude. Então, de maneira horizontal. Vocês estão vendo aí que nós temos a linha do Equador, nós temos os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer e os círculos polares. O que é que a gente vai precisar conectar aí? A latitude ela está fazendo referência à radiação solar. Então, por exemplo, em qualquer ponto em que o raio solar seja inserido perpendicularmente a 90 graus em um ponto, ele vai trazer maior luminosidade, vai trazer um maior balanço energético, vai ficar mais quente. Quando a gente está no equinócio, significa que essa distribuição de raio solar está por igual nas duas metades, mas ela está inserindo perpendicularmente na linha do Equador. E isso ocorre durante 6 meses, porque a estação do ano são 4 e a gente divide o ano 12 meses, dividido por 4 dá 3 meses cada estação. Então outono e primavera geralmente não, vai ficar na linha do Equador, é o equinócio. O solstício é quando o raio solar ele vai estar ou no trópico de Câncer, lá no norte, e aí seria solstício de verão, e embaixo no hemisfério sul seria solstício de inverno, ou ele vai estar atuando no trópico de Capricórnio, lá embaixo, que aí seria solstício de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Pronto, tranquilo. Então já sei que a latitude faz referência à radiação solar. Vamos fazer a primeira conexão aí, para você lembrar para o Enem. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, quanto maior a latitude, se aproxima dos polos, menor a temperatura. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a temperatura. Por isso que a gente divide aí em faixas climáticas. Observa aí o próximo slide. Deixa eu passar ele aqui. Pronto, tá aí. As faixas climáticas. Nós temos essa faixa vermelha, que é a faixa intertropical, e nós temos as duas faixas amarelas, que é a zona temperada, e as faixas verdes, que aí vai para a zona polar. Perceba que aí vai se dar pela intensidade de temperatura, que consequentemente ligada está com a latitude. Na zona intertropical, maiores temperaturas, na zona temperada, temperaturas mais brandas, e nas zonas verdes, aí, que é a zona polar, temperaturas mais baixas. Latitude comparado com temperatura. Eu sempre digo aos meus alunos que observem bem os mapas. Os mapas são respostas de inúmeras questões para o Enem. Se você já tem noção onde fica localizado um país e você consegue lembrar que ele está entre a zona intertropical, por exemplo, você já tem a ideia de que o clima que é pertencente, de qual ele pertence, é um clima derivado do tropical ou do equatorial. Então a gente já tem essa chave de leitura. Se tiver entre temperada, por exemplo, seria clima mediterrâneo, temperado, e temperado oceânico, continental, isso aí a gente vai destrinchar mais para frente. Mas se liga nessa primeira conexão que você tem que lembrar. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Vamos partir aí para mais slides para a gente seguir. Esse foi o primeiro fator climático. Pronto. O segundo fator climático, pessoal, é a altitude. Já uma segunda conexão aí para você fazer. Quanto mais alto, mais frio. Então a tendência é que, por exemplo, a cada 100 metros de altitude a gente perca 0,6 graus centígrados. Então essa é a primeira conexão. Quanto mais alto, maior a altitude, mais frio. Se você estiver numa região que esteja
plano, mais próximo, uma região de planície, mais próximo ao nível do mar, a tendência é que a temperatura seja mais elevada. Mas se estiver mais alto, maior a temperatura. Então, a segunda conexão, altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vamos para o próximo, continentalidade e maritimidade. Aí são dois juntos. Cidades litorâneas e cidades que estão no interior, elas possuem características diferentes. A cidade próxima ao litoral, ela tem interferência da maritimidade. Isso quer dizer que o seu equilíbrio de temperatura, a sua amplitude térmica é reduzida. Acaba se tornando, por exemplo, quente de dia e quente de noite. Aqui eu sou de Sergipe e a minha capital, Aracaju, ela sofre com esse problema, com esse processo, né, com esse fator climático. Então ele tem uma temperatura com amplitude térmica bastante reduzida, bem equilibrada. Então a menor temperatura com a maior temperatura, a diferença é bem pequena. Isso porque a terra perde calor mais rápido e o mar demora a perder esse calor. Demora a esquentar, mas também demora a esfriar. E ele vai perder esse calor durante a noite e vai ser liberado. E aí a cidade litorânea tem uma interferência direta com a maritimidade. Já a continentalidade, as cidades que estão mais no interior, mais ao centro dos continentes, por exemplo, elas sofrem com o processo de continentalidade. O que é que significa isso? A Terra absorve calor mais rápido, mas perde mais rápido também. Então a amplitude térmica, a diferença da temperatura da máxima para a mínima, será bastante reduzida. Dá para compreender? Então, por exemplo, quando a gente escuta nos telejornais, né, da previsão do tempo, né, temperatura máxima de 32 graus, mínimas de 26, eu tenho uma amplitude térmica, a diferença da mínima para a máxima, bem acentuada. Provavelmente a gente está olhando aí, ou está escutando, sobre uma cidade que está no meio do continente, sofrendo o processo de continentalidade. Por exemplo, no centro do Saara, a gente tem um deserto, que é a temperatura escaldante, vamos lá, 50 graus, e durante a noite 0 graus, porque essa terra perdeu calor muito rápido e aí consequentemente esfriou. Tranquilo? Vamos para o próximo aí, então a gente já vai em 4. Vamos seguir aí, vamos para o próximo slide. Coloquei aí correntes marítimas. As correntes marítimas a gente pode dividir em correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. O que é que significa aí cada uma? Senhores, vamos imaginar que a corrente marítima é um rio que corre dentro do oceano. Então ele possui temperatura e umidade diferente. Se tem temperatura e umidade diferente, eles vão interferir diretamente nos elementos climáticos daquela localidade, fazendo com que se tenha características de clima diferente. As correntes marítimas frias, elas saem dos polos em direção à linha do Equador, e as correntes marítimas quentes, elas são originadas no Equador e são destinadas aos polos. Geralmente, quando a gente encontra uma corrente marítima fria, logo depois a gente tem uma incidência de desertos. Não significa que a gente precisa fazer apenas essa conexão, até porque os nossos desertos eles estão numa faixa de 30 graus de latitude e tem uma interferência direta na célula de Hadley, que a gente vai aprender mais para frente, isso fazendo parte da circulação geral atmosférica. Mas voltando para a corrente marítima, por exemplo, a gente tem a corrente marítima de Humboldt na costa oeste do Chile. Ela é uma corrente marítima fria, então, consequentemente, a temperatura mais fria e a umidade menor, porque a temperatura baixa exerce um menor poder de evaporação na água, e aí quando chega no continente não chega a chuva. Já uma corrente marítima quente, por exemplo, como a corrente do Atlântico, ela é uma corrente marítima quente. Ela tem uma temperatura alta e um índice de evaporação significativo, consequentemente maior umidade, trazendo chuva para o nosso litoral. Então a gente sempre faz essa noção, né? A gente viu corrente marítima no filme de Procurando Nemo, né? Peixerma 42, Always Sydney. O Marlin buscou a corrente leste australiana, que tinha uma velocidade diferente, foi quando ele encontrou lá a tartaruga, para que ele pudesse se locomover até Sydney. Então são rios que caminham sobre o oceano. Tranquilo aí? Fechamos aí mais um fator climático. Vamos para o próximo. Pronto, tá aí. Vegetação, senhores. A vegetação a gente pode considerar pelo albedo, lógico, o índice de reflexão, a coloração é muito mais clara, então aí eu tenho um maior índice de reflexão, e quem não gosta está no meio do sol, embaixo de uma sombra. Né? O conforto térmico que a vegetação traz é bastante significativa para o clima. Se vocês forem olhar aí nesse gráfico, tá vendo aí que em regiões de floresta é uma temperatura mais branda, e em regiões urbanizadas, pela coloração, pelo albedo,
que é o índice de reflexão ou absorção de calor dada pela coloração. A coloração das nossas cidades mais escuras, a tendência é que a temperatura seja mais elevada porque ela absorve mais calor. Além do conforto térmico trazido pela vegetação, a gente pode atribuir um outro fator que ela traz, modificando um elemento. A gente percebe que a umidade ela é extraída pela evaporação, mas ela também pode ter a contribuição da evapotranspiração ou evapotranspiração, a transpiração das plantas. Quanto maior o quantitativo, maior o grau de evaporação e evapotranspiração, consequentemente o grau de umidade e o índice de precipitação de chuva naquela localidade que tem grande vegetação. Tranquilo aí, pessoal? Senhores, esses foram os 6 elementos, 6 fatores climáticos, que a gente fala que ele interfere os elementos. Mas eu disse a vocês que ia ministrar sobre 7. O sétimo não é o menos importante, talvez seja o que mais acentua ou que mais modifica os elementos climáticos, que é o homem. A ação antrópica, o fator climático homem, a ação antrópica, ela tanto pode contribuir para preservar o meio ambiente, como ele pode contribuir para degradar o meio ambiente. A degradação do meio ambiente pela ação antrópica, ela interfere diretamente nos condicionantes dos elementos climáticos. Se a gente for falar, né, o agravamento do efeito estufa tem muito ligado à ação antrópica, né, a emissão de gases poluentes, as queimadas, entre outros fatores. E se a gente for colocar também a ação antrópica nesse sentido, ele pode contribuir com um processo de desertificação, né, que é um fenômeno causado pela retirada dos recursos naturais de um determinado lugar, que é um evento exclusivamente antrópico. Então, o sétimo fator climático é o homem, senhores. O homem é o que mais interfere na paisagem, mais interfere no espaço, é um agente transformador. Para o bem ou para o mal, aí cabe as atitudes de cada um. Tranquilo? Forte abraço, até a próxima, fica com Deus, valeu!